Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o vídeo 14 de 17 da playlist Distribuição de Probabilidade usando o R-Commander. Esse é o vídeo Distribuição Q², primeira parte. Nesse vídeo, veremos como obter as probabilidades através da distribuição Q² e como construir um gráfico da distribuição Q². Eu recomendo você assistir o vídeo 1 da playlist, que fala sobre revisão sobre variáveis aleatórias, caso ainda não tenha visto. Então, a distribuição Q² ela é apropriada para uma variável contínua. Imagine que você tem uma variável aleatória, uma variável que você esteja estudando, uma variável contínua, ela pode ser utilizada. Então, aqui veja o seguinte, nós temos aqui uma citação formal do que é a distribuição Q², e tem esse símbolo aqui, essa é a letra grega Q, certo? Seja uma variável aleatória contínua, x, que é o resultado da soma dos quadrados de ni, isso aqui parece um V, a letra grega ni, variáveis aleatórias com distribuição normal padrão. Essa variável x terá distribuição Q² com ni graus de liberdade. Então, tem algumas coisas interessantes aqui, pessoal. Soma dos quadrados, quer dizer, essa variável que segue a distribuição Q², ela não pode assumir valores negativos. Então, a tua variável somente pode ter valores positivos, no caso da distribuição Q². E ela está associada à distribuição normal padrão. Tá vendo? A normal padrão é aquela distribuição normal que tem média 0 e desvio padrão 1. E, portanto, variância 1 também. Bom, se a variável tem distribuição Q², o valor esperado dela vai ser igual ao número de graus de liberdade ni. E a variância dela vai ser igual a 2 vezes o número de graus de liberdade. Onde é que essa distribuição basicamente é utilizada? Ela é utilizada como a distribuição t-student, muito usada em inferência estatística relacionada à variância, para você fazer intervalos de confiança para a variância, ou teste de hipótese de uma variância, e também no famoso teste do Q², tanto o teste de aderência do Q² como o teste de associação do Q². Nós não vamos entrar em detalhe nisso aqui, mas é só dizer para vocês que é uma distribuição bastante utilizada em situações práticas. Aqui nós temos uma indicação, um gráfico feito na distribuição Q². Como quem assistiu os vídeos da distribuição t-student se lembra que para cada definição de grau de liberdade eu tenho uma curva na distribuição t-student diferente, mas todas elas são simétricas. No caso aqui Q² é um pouquinho diferente, pessoal. Quando você muda o número de graus de liberdade, o formato da distribuição muda drasticamente. Veja, esse gráfico foi feito no Microsoft Excel. Essa curva aqui em azul é a Q² com 3 graus de liberdade. Essa em vermelho com 8. Essa em verde aqui com 15. E essa aqui em roxo, puta, sei lá que cor é essa, Q² com 30 graus de liberdade. O que está acontecendo assim? Quanto menor o número de graus de liberdade, mais assimétrica é a distribuição. Reparem que aqui, com 3 graus de liberdade apenas, você tem uma simetria muito mais forte que com 30 graus de liberdade. À medida que o número de graus de liberdade vai aumentando, ela vai se transformando mais simétrica. Teoricamente, com o número de graus de liberdade tendendo ao infinito, ela será uma distribuição perfeitamente normal, perfeitamente simétrica. Certo? No R-Commander, nós também podemos construir um gráfico da distribuição Q². Veja aqui um gráfico mostrado com 4 graus de liberdade. Esse número de graus de liberdade, eu não vou entrar em maiores detalhes aqui sobre como é que calcula, porque tem a ver, por exemplo, quando você está trabalhando com teste de associação do Q², com o número de linhas e colunas numa tabela de contingência, que não é o objetivo nosso aqui. Então aqui vocês percebem que o R-Commander pode, como ele faz para os outros modelos de variáveis aleatórias contínuas, ele pode sombrear uma área de interesse. Por exemplo, a região aqui de 2 para cima, de 2 até 45. Eu coloquei 45 aqui porque no gráfico com 4 graus de liberdade está praticamente terminando aqui em 20. O valor da função para valores acima de 20 está praticamente zero. A função densidade e probabilidade aqui no eixo vertical. Tá? Então você pode fazer isso, sombrear para os valores que te interessarem. Vamos ver como é que a gente obtém as probabilidades da Q² no R-Commander. Vamos dar uma olhada então como é que funciona aí. Bom, a gente tem que vir aqui
em distribuições contínuas e temos aqui distribuição Qui quadrado. Detalhe, nós temos aqui 5 opções. Essa quinta opção apareceu porque eu carreguei um plugin do RCommander que aumenta a fonte que aparece aqui na janela RScript e na janela Output. Por isso que aparece essa quinta opção aqui, que é para plotar as hipóteses Qui quadrado para inferência, que nós não vamos considerar aqui, vamos só considerar as outras 4 aqui. Então a gente vem direto aqui em probabilidades da Qui quadrado. Certo? Só serão calculadas probabilidades acumuladas porque estamos trabalhando com a variável aleatória contínua. Bom, os valores a gente vai ver daqui a pouco. Graus de liberdade. A distribuição Qui quadrado tem apenas um parâmetro, que é o número de graus de liberdade. Nós vamos usar 4, como foi usado no slide. Esse número tem que ser inteiro. Graus de liberdade é um número inteiro, certo? E desde os valores aqui tem que ser, obviamente, um valor mínimo tem que ser 1. Os valores da variável. Nós podemos colocar uma sequência de valores, se fracionários, usar ponto como separador de decimais, só que aqui a gente tem que tomar cuidado. Nós não podemos colocar os valores da variável diretamente, tal como fizemos na uniforme, no vídeo 6, na exponencial, no vídeo 8, na normal, no vídeo 10. Porque a variável aqui seria o resultado de uma operação de soma de quadrados, e os valores precisam ser maiores do que 0. Então, arbitrariamente, eu vou usar os valores 2, 5, 10 e 12. Tem que ver também se esses valores fazem sentido para o número de graus de liberdade que você vai trabalhar aqui. Bom, cauda inferior, o RCommander vai dar probabilidade acumulada até o valor 2, até o valor 5, até o valor 10, até o valor 12. E cauda superior, ele vai colocar a probabilidade acumulada acima desses valores. Tá? Nós vamos fazer ambos. Certo? Então a gente dá um OK aqui e aparecem os resultados calculados. Lembre-se sempre que tudo que você faz nos menus do RCommander fica registrado na janela RScript. Então você pode salvar esse script para utilização posterior. Certo? Temos aqui os resultados, então, probabilidade acumulada até o 2, 26%, 0,26%, até o 5, 0,71%, até o 10, 0,95% e até o 12, 0,98%, 98%. Certo? Agora vamos repetir o procedimento mudando para a cauda superior. Então, se a gente vier aqui, colocar cauda superior, a gente tem as probabilidades. Né? Acima de 2, 0,73, acima de 5, 0,28, acima de 10, 0,04 e acima de 12, 0,017. Certo? Como os valores das variáveis aqui são os mesmos, a soma nessas probabilidades tem que dar 1. Acumulada até o 2, acumulada acima do 2, somando tem que dar 1, já que a variável aleatória é contínua. Nós podemos construir um gráfico para a distribuição Qui quadrado, salientando regiões de interesse, como a gente fez para os outros modelos. Então a gente vem aqui, distribuição Qui quadrado, e vem aqui, gráfico da distribuição Qui quadrado, certo? E aí você tem várias informações que vão ser colocadas aqui. Graus de liberdade, que a gente vai manter a coerência 4. Pode escolher o gráfico da função de densidade ou o gráfico da função cumulativa. Nós faremos ambos os gráficos, mas vamos começar com o gráfico da função de densidade. As opções aqui, nós vamos especificamente nesse vídeo trabalhar só com os valores da variável, x-values aqui, e as regiões eu vou definir duas aqui. Por exemplo, de 0 até 5, vou colocar isso como se fosse cor azul, e depois eu vou fazer de 10 até 20. E vou trocar a cor aqui para vermelho, certo? Posição na legenda, onde você achar mais apropriado. E a gente vem aqui e vamos dar uma olhada no gráfico que foi disponibilizado. Reparem que as duas regiões ficam salientadas no gráfico da função de densidade. Não esqueça aqui, ó, função de densidade, certo? E você consegue perfeitamente visualizar aqui de 0 até 5 e de 10 até 20. Tá? Você pode fazer isso usando outras cores e outros valores que for de seu interesse. Não esqueça que a gente pode copiar ou salvar esse gráfico. A gente recomenda copiar ou salvar com Metafile, que ocupa menos espaço. E é recomendável você fazer isso porque cada novo gráfico que o RCommander faz, ele apaga o anterior. Então, se você quiser salvar esse gráfico para utilizar posteriormente, é interessante que faça isso, faça o salvamento ou a cópia do arquivo assim que ele for criado. Certo? Vamos agora fazer o gráfico da distribuição acumulada. Então, a gente vem ali em gráficos,
em distribuições, perdão, distribuição Q quadrado, vai lá, gráfico da distribuição Q quadrado, e agora a gente só troca aqui para gráfico da função cumulativa, certo? Vamos clicar então. Então, o que aconteceu? Veja, ele mostra a distribuição acumulada para uma distribuição Q quadrado, né? Q squared distribution em inglês, o degrees of freedom, graus de liberdade 4, só que ele não mostra as regiões. Tá? Então não tem como fazer isso nessa versão aqui em que nós estamos trabalhando, certo? Ele mostra as regiões só na função de densidade. Na função acumulada, estão vendo aqui agora que o eixo vertical não é mais densidade, é probabilidade acumulada. Tanto que termina ali no 1, certo? Então ele não mostra isso. E você sempre pode salvar esse gráfico ou copiá-lo como metafile. E é muito importante também você saber que tudo que for feito, inclusive esses gráficos mais sofisticados, fica tudo registrado na janela em script. Você pode salvar isso aqui. E pode salvar também os resultados, output, para posterior utilização. Certo? Muito bem. Então era isso para esse vídeo. Eu peço que você faça seus comentários e perguntas logo abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado e até mais.